Fui acusado de assassinato aos 15 anos. Aos 16, acabei sendo preso. E fui para um centro de detenção chamado Meadosley, que era muito, muito duro. Naquele lugar me diziam o que fazer e não fazia. Era anti-autoridade lá. Eu sofri muitos castigos físicos lá. E fui posto na solitária muitas vezes. E não adiantou. Eu só achava que as pessoas eram truculentas. Então, quando eu saí de lá, eu estava com mais raiva do que quando eu entrei. Eu era uma vergonha para minha mãe. Ela dizia, quer saber? Você é filho de Satanás. Você é do mal. Você é pior do que o seu pai foi um dia. Aquilo foi muito ruim para mim porque o meu pai foi muito violento com minha mãe. Ele a violentava. Então, para mim, ela dizer que eu era pior do que o meu pai, que eu era filho de Satanás, isso me deu muita raiva. Então eu acabei me tornando hooligan de torcida. Eu comecei a ser retalhado. Sofri um corte no rosto, tive meu dedo mindinho decepado, fui esfaqueado 4 vezes no braço e no peito. Eu levei uma garrafa nos olhos, perdi os dentes da frente. Eu já tive os ombros, os braços destroncados. Era anarquista. Eu adorava brigar. As coisas que eu fiz, eu nem poderia mencionar. Eu fiz algumas coisas muito seriamente malignas. Eu era do mal, maldade pura e simples. Em 1995, eu era um vagabundo. Eu não percebia na época que meu corpo por dentro estava parando de funcionar porque eu só bebia, usava drogas, não comia. Eu não percebia que estava ficando com septicemia. Estava desnutrido e desidratado. Em março de 96, algumas pessoas apareceram na rua e elas me disseram, você sabe que Jesus te ama? E eu as expulsei. Jesus, minha avó cantava sobre Jesus quando eu era criança. Essa coisa não existe. Uma semana depois voltaram. E eu vi aqueles homens e mulheres cristãos na rua nos 6 meses seguintes. Acordei numa manhã, era um dia comum, tomei minha bebida e minhas drogas e desmaiei. Fui levado para o hospital. Fiquei em coma durante 6 dias. Minha mãe foi chamada para ir ao hospital. Ela foi ao hospital. Eu estava morto. Recebi a extremunção no 6º dia. A assistente social disse à minha mãe, não há nada que possamos fazer. Então ela disse, posso ter mais umas horas para pensar sobre isso? E minha mãe saiu do quarto e havia muita gente lá que tinha ido se despedir de mim. E o Tony, meu amigo, disse, a minha mãe tem uns caras cristãos aqui. E minha mãe disse, bem, de que adianta isso? Como isso pode ajudá-lo? Ele está morto. E eles disseram, vamos orar por ele. Então eles oraram por mim. Eles puseram as mãos na minha cabeça e disseram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dê a este homem vida nova. E eu acordei, sentei, arranquei a máscara da minha boca. Eu estava vivo, tinha voltado à vida. Mas não foi apenas um despertar miraculoso do coma. Eu acordei totalmente diferente. Eu sabia que nunca mais beberia, usaria drogas ou fumaria. Eu queria ajudar as pessoas. Para ser sincero, eu até pensei que tivesse enlouquecido. E aqueles cristãos disseram para mim, sabe de uma coisa, Gran? Você precisa ir ao curso Alfa. E eu disse, o que é isso? Fomos no dia seguinte. Na 3ª palestra, de tarde, eu me levantei. E disse, Jesus. São as palavras exatas, nunca esqueci. Foi no dia 9 de novembro de 96, às 15 para as 3, e eu disse, Jesus, me disseram que você me ama. E eu meio que acredito que você me ama. Mas não basta. Eu preciso saber no meu coração. E eu disse em seguida, me desculpe, você quer entrar na minha vida? E eu desabei na minha cadeira. Eu chorei. E não conseguia parar. Naquele momento, quando as lágrimas transbordaram dos meus olhos, eu soube de onde vieram. Eu soube quem eu era e eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, naquela noite, às 10 horas, eu fui às ruas de Middlesbrough, cheio de Jesus, e comecei meu ministério. Isso foi há 19 anos. E desde então é isso que eu tenho feito. Tenho saído e falado às pessoas sobre Jesus. Eu já dei 141 cursos Alfa. Há umas coisas que eu digo às pessoas nas ruas ou na prisão assim que eu as conheço, porque elas estão cheias de dúvidas e eu já duvidei. Elas dizem, então, Gran, como você sabe realmente se não acordou simplesmente do coma? Bom, talvez eu tenha saído do coma por coincidência. Mas eu costumo dizer, e nos últimos 19 anos, por que eu tenho vivido como eu vivo? Para onde foi a violência? Para onde a raiva e a rejeição e o desconhecimento do amor? Para onde isso foi em uma noite? Jesus é o amor supremo. Foi isto que mudou Gran Cid. E se mudou Gran Cid, pode fazer o mesmo por qualquer um.